Bom dia a todos. Queria agradecer, em primeiro lugar, a presença de todos e, principalmente, ao Museu da Imigração por nos receber e ser nossos anfitriões nessa manhã, nesse dia tão significativo para todos que se envolvem de uma maneira ou de outra com a causa e a questão dos refugiados. E a oportunidade que nos reúne aqui é esse belo caderno aqui. O caderno Globo, Deslocamentos e Refúgios. Todo mundo que está recebendo aqui está recebendo em primeira mão, viu? A segunda é essa aqui. O Caderno Globo é uma publicação periódica e tem edições temáticas para estimular a reflexão sobre temas quentes, importantes e relevantes da atualidade, para nós como indivíduos e para nós como sociedade ou projeto de sociedade. Essa aqui é a 16ª edição do caderno. Outras edições já falaram de temas como educação, mobilidade urbana, juventude e gênero, temas da contemporaneidade. E, além do caderno, quem quiser ir adiante nesses temas, tendo mais motivos e mais para reflexão e mais oportunidade de informação, o conteúdo de todas as edições e mais está disponível no app.cadernosglobo.com.br. Então, lá tem episódios de podcast com as entrevistas e informações complementares que são a matéria-prima do caderno. E vamos começar a falar sobre o nosso tema que nos reúne hoje aqui, deslocamentos e refúgios. Hoje a gente recebe 3 convidadas. Primeiro, eu chamo aqui para sentar do meu lado. Ela me disse que eu tenho que fazer biquinho para falar o nome dela. Prudence. Aqui ela já deve ter virado Prudence. Prudence Libonza, ou Libonza. Libonza, refugiada da República Democrática do Congo. Por favor, aplauda a Prudence. Agora, eu vou chamar a chefe em exercício do escritório do Alto Comissariado da ONU para Refugiados em São Paulo, que atua desde 2013 no atendimento a pessoas refugiadas nos setores de proteção e integração local. Ela é doutora e mestre em Direitos Humanos pela Universidade de São Paulo. Recebam Camila Sombra. E, afinal, mas não por fim, vamos receber a doutora em Ciências Sociais, professora livre-docente do Departamento de Demografia e do Núcleo de Estudos de População da Universidade Estadual de Campinas, a coordenadora do Observatório das Migrações em São Paulo, Rosana Beininger. Eu costumo dizer que, para esse assunto, para a gente perceber a relevância e a importância desse assunto para nós brasileiros, é só a gente olhar para os nossos sobrenomes, né? Frau Beininger. Qual é a origem? Suíço. Vamos lá. Segundo a Organização das Nações Unidas, mais de 70 milhões de pessoas tiveram de deixar suas casas por causa de guerras ou perseguições políticas no ano passado. Só num ano. É o maior número desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Dessas mais de 70 milhões de pessoas, cerca de 25, quase 26 milhões estão classificadas oficialmente como refugiadas. Camila, tecnicamente, juridicamente, quem é que pode ser oficialmente reconhecido, considerado refugiado? Bom dia a todos. Bom dia, Bial. Bom, refugiado é uma pessoa que é obrigada a sair do seu país de origem ou residência por algumas razões, como, por exemplo, se essa pessoa tem um temor de perseguição por razão de raça, por razão de religião, de nacionalidade, por sua opinião política ou por pertencer a algum tipo de grupo social que pode estar em risco naquela região. Por exemplo, mulheres na República Democrática do Congo é um dos grupos sociais em risco.
E, além disso, essa pessoa pode deixar o seu país em razão de uma situação generalizada de violação de direitos humanos. Então, se a gente pensa no caso da Síria, por exemplo, é um país que já vive um conflito há vários anos e que, nesse sentido, não apenas pode haver uma perseguição individual, mas uma situação geral que faz com que a pessoa possa ser reconhecida refugiada. Então, existe um instrumento internacional de proteção às pessoas refugiadas, que é a Convenção da ONU de 1951, e essa convenção foi feita no contexto pós-guerra e depois, com outros instrumentos, foi ampliada para abarcar não só europeus, mas refugiados de outras regiões do mundo também. Então, por isso, refugiados se diferenciam de migrantes, que é um termo mais amplo para incluir as pessoas que, de alguma forma, desejam se deslocar, desejam ir a outro país, seja para estudar, seja para trabalhar, ou por uma razão de reunião familiar, por exemplo. Para eu entender melhor, Prudence, só para pegar um exemplo bem... Aqui, está no nosso lado. Prudence, entre as causas que fizeram você ter que sair do seu país e o status de refugiado, e você ganhar o status de refugiada, quanto tempo durou e o que se passou? Sim, quando eu saí Bom dia, desculpa, gente. Quando eu saí do meu país, já pela Angola, naquele momento, eu não tinha pedido refúgio, pedi refúgio aqui no Brasil. Eu cheguei em 2008, dia 27 de janeiro. Para janeiro, fevereiro, março, abril, eu tive saí a minha resposta, que era aceita como refugiada no Brasil. Não demorou tanto. Ok. Bom, vamos a uma questão central sobre deslocamentos, que é a distinção entre refugiados e outros migrantes internacionais que você apontou. Porque, basicamente, o status de refugiado é uma proteção. Quem tem o seu pedido de refúgio aceito por um governo estrangeiro não pode ser deportado de volta ao seu país de origem. Rosana, em que as migrações contemporâneas, recentes, atuais, em que elas se diferem, no que elas são diferentes das que aconteceram no passado? Bom dia. Agradeço a pergunta, justamente porque o imaginário migratório brasileiro ele é pautado nas migrações do século XIX para o XX, na imigração branca, europeia e civilizada, como o professor Florestan Fernandes nos ensina. Quando nós vamos nos deparar com a migração do século XX para o XXI, nós temos uma migração internacional que vem basicamente do sul global e, portanto, uma população geralmente não branca, quer sejam dos países africanos, quer seja mesmo de países latino-americanos com traços indígenas e etc. Então, além de nós termos uma condição de que do século XIX para o XX nós tivemos uma política migratória, né, que subsidiava essa imigração e, portanto, nós tínhamos os migrantes escolhidos pelo governo brasileiro por aquela política baseada nos migrantes europeus. No século XX para o XXI, nós vamos assistir, então, o Brasil como um dos países, né, no sul global, aonde essa migração se dirige, mas que nós não vamos mais ter essa presença europeia. E isso faz com que nós precisamos nos prepararmos muito, a sociedade brasileira, para encontrar com esse imigrante que não está no nosso imaginário migratório, que é fundante do Estado-nação. E nesse imaginário migratório, como você chama, isso era uma política de Estado, né? Até mesmo com vistas ao que se buscava na época como embranquecimento da população. Essas ondas migratórias recentes e de refugiados recentes, primeiro, não partem de uma política de Estado, partem de crises regionais e locais. E o Estado brasileiro, a partir disso, ele vem se preparando-se para enfrentar essa realidade? Então, no caso brasileiro, é de se ressaltar que o Estatuto do Refugiado é de 1997, então, um momento em que nós não convivíamos com essa presença muito recente em termos históricos, né? E
particularmente em 2017, nós temos uma nova lei de imigração que substitui o Estatuto do Estrangeiro de 1980 e que, portanto, esses dois instrumentos são dois instrumentos baseados na garantia dos direitos humanos. E isso, para nós, no caso do Brasil, ele é uma das leis mais inovadoras, né, nos dois casos, para essa recepção de novos imigrantes no século XXI. O que talvez seja mais ainda um trabalho a ser feito, e eu considero que essa reunião de diferentes atores, como estamos aqui, a mídia, o Acnur, a presença refugiada, a academia e demais órgãos e instituições aqui presentes, é o caminho possível para que a sociedade, a população brasileira, passe a diminuir a distância que tem, o estranhamento que tem com essas novas migrações do século XXI. Prudence, por que o Brasil? Você queria vir para o Brasil? Foi uma escolha ou foi o destino que te trouxe? Foi culpa das novelas. Então, quando eu desci lá em Angola, eu queria sair, mas a primeira coisa que me deixou para mim poder vir para cá, eu sou muito sincera, eu assistia bastante novela. Que talvez as pessoas riem, mas foi engraçado, foi assim, que as novelas me apaixonou mais, né? Da Globo, claro, foi a Alma Gêmea e Cobras Lagarto, e naquele momento eu pedia para as pessoas me ensinar a falar a língua e não escutava nada, porque eu falo francês. E não sei o que aconteceu. Uma coisa falou para mim, é para lá que eu tenho que ir. Eu tentei, eu consegui para mim poder entrar aqui. Foi engraçado, mas a primeira coisa é para mim poder sair, né, para conseguir a proteção. Mas aonde eu estava insegura, porque ainda estava na África. Congo, Angola são países vizinhos. E, naquele momento, dos líderes tinha muita proximidade. Então, eu não conseguia estar muito bem. Desculpa, a gente está falando de que ano, mais ou menos? Naquele momento, foi o presidente Kabila, Joseph, que estava no poder, e o presidente Eduardo Santos, né, Angola, que os dois não estão mais. Isso já no século XXI? Não, no final do século... já no século XXI. Sim. 2008, naquele momento. E foi assim, de repente, quando eu cheguei, eu falei, é lá que eu tenho que ir. Simplesmente foi assistindo bastante televisão. Isso é um exemplo eloquente daquilo que se chama soft power. Né? A gente não se dá conta de como é importante, como a imagem do Brasil se projeta, não só pelos pés dos nossos jogadores de futebol, mas pelas novelas da Globo. Você vê a força da cultura americana que se fez à base de Hollywood. Então, e hoje nós temos uma novela da Globo falando sobre isso, Órfãos da Terra. Isso, estou na abertura, que eu agradeço muito pela oportunidade, né? Para mim, Nós que agradecemos a sua presença na abertura. Eu estou muito feliz porque é muito importante mostrar no público brasileiro, né? O povo brasileiro entendeu a situação do refúgio, porque muitas vezes eu vivo em situação todos os dias que as pessoas talvez não sabem o que é refúgio. Nesse momento, a Prudence, eu ia dizer uma coisa que não consegui trazer meus documentação, meus diplomas escolares. Aí eu pensei, como eu gosto muito de lutar pela causa, eu pensei muito, junto com meus filhos, voltar a estudar. Eu estou fazendo um ensino para poder conseguir, próximo ano, fazer a faculdade de Relações Internacionais, se Deus quiser. Aí, na escola... Se Deus quiser, é pós-graduação, tá? Isso. E daí, na escola que eu estou indo... Nessa semana, teve a pergunta sobre o refúgio. Eu fiquei calada para ouvir as colegas, cada um o pensamento. Só fiquei calada antes de falar. Eu queria saber como é que era o pensamento do povo. Eu fiquei um pouquinho triste. São pouco que entende a situação. Aí eu tive que pegar para falar, explicar que cada um sai, porque a gente não sabe porque nós queremos, infelizmente. O fato que acontece, a Prudence trabalhava na chanceleria. Eu deixei meus pais, o projeto que eu tive para ajudar a Jovem Mai, depois de ser eleita a Miss em 2004, o pouquinho que eu tinha e a coisa mais bonita que são meus pais. Você deixa tudo e corre atrás, não corre que você tem que pegar as malas. Eu saí com a minha filha na mão, né, atravessando o barco, o rio, essa travessia que é perigosa do Congo para Angola. Sem bagagem, sem nada, sem só bagagem. Você e sua filha. Minha filha. E atravessei o rio, e entrei na fronteira, ela não poderia entrar comigo,
ela ficou no carro, na Kombi, eu entrei nas fronteiras. São coisas que a gente conta hoje, mas é tão difícil para você passar na pele. E se você sabe agora que como está acontecendo nesse momento, quantos deslocamentos o povo migrante vivendo aqui no Brasil, tentando fazer de novo a travessia para os Estados Unidos, dizendo tentar uma nova oportunidade, porque aqui muitas coisas estão sendo fechadas ainda para a gente, povo africanos, né? E o povo se arrisca a fazer o caminho e muito perde filhos, famílias, infelizmente. Então, essa travessia que eu fiz, tão perigosa, mas eu agradeço muito a Deus estar aqui com vocês. A gente agradece que você está aqui com a gente também. Rosana, o que se diz é que o Brasil é um país possível para os refugiados, não necessariamente um país desejado. Por quê? Talvez no nosso imaginário e de Brasil como país de vocação imigrante não nos agrade, né? Achar que nós só somos o país possível e não o desejado. Mas, justamente pela possibilidade da documentação, que esses dois instrumentos legais traz para o Brasil, o Estatuto do Refugiado e a nova Lei de Imigração, incluindo a solicitação de refúgio, é possível, então, os imigrantes estarem documentados aqui. E isso é impossível nos países do Norte e em outros países também. Então, à medida em que os países do Norte fecham as suas fronteiras e limitam e restringem as entradas de imigrantes que não desejados para eles, o Brasil passa a ser um país possível pela documentação. E isso nós temos visto que é uma questão absolutamente importante do ponto de vista da diminuição da xenofobia e da discriminação, porque nós afastamos daqui aquele estereótipo de clandestino. Então, a documentação ele passa a ser um elemento importante, além das novelas, é claro, para a decisão para vir para o Brasil. Porque ele estará documentado aqui, de alguma maneira, tentaremos também, né, a garantia dos direitos humanos. E nessa estada aqui, como país possível, ele pode, como a Prudência colocou, percorrer depois outras travessias, porque o projeto migratório, geralmente, é o norte global, né? Então, o Brasil ele deixa de ser um país que nós sempre pensamos como um país de imigração, como destino final, ou os brasileiros lá fora, de emigração, mas o Brasil passa a ser um país de trânsito migratório. Então, são realidades do século XXI que nós temos que conviver, e isso é importante porque essas vidas refugiadas aqui, elas podem ser vidas transitórias, né? Espaços transitórios, né? O Acnur tem mostrado isso. De todos os 10 mil reconhecimentos de refúgio que tem no Brasil, hoje vivem aqui cerca de 6.500. Então, para os refugiados reconhecidos também, pode ser só um espaço de passagem, né? Mas, para nós, eu acho que é importante, como uma lição para a sociedade brasileira, para que a gente não faça políticas assimilacionistas, né? De que os migrantes estejam aqui, para que eles possam continuar aqui, eles têm que se adaptar à nossa cultura e à nossa sociedade. Nós temos que aprender a fazer políticas respeitando a diversidade cultural, respeitando os novos aprendizados que essas nacionalidades, esses refugiados nos trazem. Então, também para nós é um momento de aprendizado e é um momento em que, do ponto de vista das políticas, tanto locais como estaduais ou federais, não façamos políticas assimilacionistas como foram aquelas do século XIX para o XX, né, de permanência definitiva dessas populações no Brasil. Lembrando a todos que a participação da plateia é bem-vinda. Vocês devem estar recebendo, ou já receberam, um papel onde podem escrever perguntas que serão encaminhadas aqui. É só entregar para uma de nossas recepcionistas. Bom, vamos conhecer a história agora de Marra Mamo. Ela passou a maior parte da vida como apátrida, até que foi reconhecida como cidadã brasileira. Ela contou essa trajetória no REP, Repercutindo Histórias, um projeto da área de responsabilidade social da Globo. Oi, meu nome é Marra Mamo. Por 30 anos da minha vida, eu vivi como apátrida.
Mas 26 desses anos eu vivi sem documento. Um ser humano, quando nasce, consegue nacionalidade de 2 jeitos. A primeira, pela terra onde você nasce. A segunda é pelo sangue. No Líbano, não sou libanesa, porque meu pai era sírio. Minha mãe era muçulmana e meu pai era cristão. Na Síria, o casamento interreligioso é ilegal. Aí, quando eles se apaixonaram, fugiram da Síria para o Líbano, casaram no Líbano, esse casamento não foi registrado. Minha irmã, eu e meu irmão, nascidos no Líbano, nós somos nem libaneses, nem sírios. Somos apátridas. Minha primeira problema foi que eu nem lembro. Minha mãe quis colocar a gente dentro da escola. Ela teve que procurar muitas escolas dentro do Líbano e nenhuma delas aceitou. Até, enfim, uma falou, tudo bem, eles são crianças, pode estudar. Quando acabei meus estudos, meu sonho era de virar médica. É a primeira universidade que eu fui, ele simplesmente pegou todos os documentos e jogou na minha cara. Que nem você. Se você é libanesa, você consegue estudar. Se você é síria, você consegue estudar. Mas que nem você. Coloquei uma lista de todas as universidades que existiam no Líbano. Eu fui uma atrás de outra, atrás de outra, atrás de outra. Até que eu consegui ir numa, que não tinha medicina, mas tinha business e computer. É lá que eu fiz um sistema de informação, até fui além e fiz meu mestrado. Mas uma universidade privada, para estudar, você tem que trabalhar. E trabalhar sem documento era um outro sonho, era um outro desafio. Sempre trabalhei muito mais, ganhando muito menos. E não era só trabalho. No meu caso, eu tenho uma alergia, que chama urticária. Quando essa alergia me ataca, eu tenho que correr para o hospital. Quando eu chegava no hospital, eu não era atendida, porque não tinha documento para apresentar. Aí sempre eu apresentava documento da minha amiga para conseguir ser atendida dentro do hospital. Por 10 anos, fui buscando e procurando uma solução. Por 10 anos, fui negada por países do mundo inteiro. Mandei minha história para todas as embaixadas do mundo inteiro. O único país que me acolheu foi o Brasil. Mas não porque era apátrida. Porque em 2014, o Brasil abriu as portas para os refugiados sírios. E foi nessa onda que eu consegui chegar no Brasil. Abri as redes sociais, comecei a procurar. Achei uma família em Belo Horizonte que acolheram na casa deles. Minha irmã, eu e meu irmão, chegamos aqui sem conhecer nada nem falar português. Lá, eu falava 4 línguas na minha chegada, inglês, francês, armênio e árabe, e tinha mestrado. O único trabalho que eu consegui trabalhar na minha chegada era panfletagem. Comecei a distribuir jornais, mas era muito feliz. Era muito feliz porque era meu primeiro trabalho legal, como ser humano que existe, não como uma sombra. E desde então eu comecei a falar da minha história, comecei a compartilhar a felicidade que o Brasil me deu de sentir um ser humano. Em maio de 2016, fomos aprovadas como refugiados. Quem sonha de ser refugiados? Eu, minha irmã e meu irmão. Porque para a gente, sendo refugiada, significa que você tem uma esperança de viver no mesmo território por 5 anos, sem ter medo nenhum, nem de um blitz te parar e você vai presa, porque você não tem nada para apresentar. Mas a vida é tão cruel que depois de 1 mês, eu perdi meu irmão. Ele foi assassinado numa tentativa de assalto. Levaram nada dele. Levaram só a vida dele. Ele faleceu como apátrida. Mas sorte dele, que 1 mês antes ele foi considerado como refugiado. Que ele conseguiu uma certidão de óbito. Descobri que no mundo inteiro, eu achava que era só eu, minha irmã e meu irmão. São 10 milhões de pessoas
apátridas, que ninguém fala, que ninguém nem toca de assunto. Falei, isso vai ser a missão da minha vida. Desde então, comecei a falar mais alto, comecei a viajar mais com o Acnur, comecei a se colocar em muitos lugares para tentar uma pequena contribuição das mudanças das leis. Porque as leis foram escritas por ser humano. E ser humano falha. E nosso papel é tentar ajustar isso. Em maio de 2017, no Brasil, a nova lei de imigração tem um capítulo tudo que fala de apatridia, que identifica uma pessoa apátrida e que facilita a naturalização de pessoas apátridas. Em julho de 2018, eu e minha irmã viramos as primeiras pessoas no Brasil a ser identificadas como apátridas. Em outubro de 2018, consegui a minha nacionalidade brasileira. Hoje, eu sou brasileira. Mas o que eu quero mesmo? Não é chamar esses 10 milhões de apátridas para o Brasil. Minha meta mesmo é levar a lei que a gente tem hoje no Brasil, que o Brasil virou o maior exemplo do mundo, e aplicar ele no mundo inteiro, nos outros países. Obrigada. Camila, as nossas leis vêm sendo elogiadas, a Rosana falou, agora a gente ouviu o depoimento da Marra, elas então facilitam a integração das pessoas também, depois desse deslocamento forçado? Sim, como a professora Rosana falou, a Lei Brasileira de Refúgio ela é uma lei referência internacional, porque desde o primeiro momento que a pessoa chega no país, ela já terá o seu documento de solicitante de refúgio e também o CPF, ela vai poder pedir a carteira de trabalho, essa pessoa tem acesso aos serviços públicos, então ela pode ser atendida pelo SUS normalmente, elas próprias e seus filhos podem ir à escola. Então, de fato, é uma lei que é uma referência. E, ao mesmo tempo, a lei de imigração ela prevê que qualquer pessoa nascida no Brasil ela é brasileira. Então, isso faz com que isso é uma grande medida contra a apatridia. Os filhos dos refugiados serão brasileiros sempre que nascidos aqui. Então, esse é outro aspecto da legislação brasileira que é muito importante para o tema. Olha, em 2018, no ano passado, nós fomos o 6º país que mais recebeu pedidos de refúgio, 80 mil, sendo que desses 60 mil venezuelanos. O que a gente vem presenciando é o maior deslocamento de pessoas da história dessa região da América do Sul. E o fluxo de venezuelanos é de cerca de 4 milhões de pessoas cruzando a fronteira para os países vizinhos. Camila, o trabalho do Acnur em Roraima, como é que você pode classificar, como é que você pode nos descrever? Bom, o Acnur ele trabalha em mais de 130 países do mundo, no sentido de proteção das pessoas refugiadas e na busca de soluções de mais longo prazo para essa população, para refugiados, apátridas, deslocados internos. No caso de Roraima, nós fomos a primeira agência da ONU a chegar lá e trabalhamos em suporte a essa pessoa que chega no Brasil desde o primeiro momento que ela chega. Então, existe uma resposta que é a Operação Acolhida, coordenada pelo governo federal, com apoio de agências da ONU, da sociedade civil, do setor privado, e nas diversas áreas dessa resposta o Acnur contribui. Então, por exemplo, uma pessoa que chega no Brasil, na fronteira, na cidade de Pacaraima, que faz fronteira com Santa Helena, na Venezuela. Ali a gente tem um escritório nessa região de fronteira, essa pessoa vai ser imediatamente atendida, ela vai ter uma orientação sobre documentação, se os casos mais vulneráveis vão ser encaminhados, referidos para os serviços específicos. Muitas dessas pessoas, depois, elas vão seguir viagem, vão para Boa Vista. Em Boa Vista, o Acnur faz a gestão de 13 abrigos. São quase 7 mil pessoas que estão nesses abrigos. E são abrigos para perfis
bem distintos dependendo das necessidades de cada grupo. Então, temos abrigos para famílias, abrigos para pessoas solteiras, para a população indígena, para pessoas LGBTI. E, além disso, para aqueles que desejam seguir e integrar-se em outras regiões da população de cidades brasileiras, o Acnur também apoia esse processo de interiorização depois para diversos destinos do Brasil. Já são mais de 50 cidades, mais de 11 mil pessoas que participaram desse processo. Vamos conhecer um pouco da vida em um desses abrigos de Roraima e vamos ser levados por um guia muito especial, um talento de repórter. Hola, mi nombre es Moisés David Gutiérrez Flores. Yo quería cumplir mi sueño, hacer un noticiero o un reportero. Yo hice una cámara que está así, que yo lo hice, pero fue dañada. Y le quiero enseñarle a un amigo que me ayuda por la cámara, que te llama Marco. Y ahora vamos a ir ahí a pasear los comedores, la oficina, las carpas y las carpas verdes y los baños. Vamos y enseñámosle todo el refugio. Vamos. Ahora vamos a mi carpa y enseñámosle. Ella es mi abuela que ama a toda la gente y quiere amar a todos. ¿Por qué salimos de Venezuela y ahora cómo llegamos aquí? Bueno, tuvimos que salir primero por una emergencia, muy preocupado por la situación de Venezuela y la emergencia que tenía con tu mamá, que tenía un tumor cancerígeno. Y eso me desesperó, me puso mal, sin dinero, pidiendo cola. Me tuve que venir con ustedes. En esta emergencia, Dios me ha dado todo lo que he necesitado, principalmente el amor de ustedes. Ahora le enseñaré a mi mamá. Había una criatura en la barriga de mi mamá y te lo tuvieron que cortar. ¿Me podías decir cómo fue lo que te pasó? Nada, tenía 2 fibromas, prácticamente me muero, pero gracias a Dios me operaron aquí, ya me sacaron los 2 fibromas. Lo único fue que, el único percance es que no pude caminar, pero ahí vamos poco a poco, ya estoy dando paso a paso, gracias a Dios, gracias a ti, a tu hermana, a mi mamá. Hoy voy a hablar con una señora llamada Kalin, que ella trabaja en el ejército de Brasil. Aquí tenemos la conocer cómo es grande el refugio Rondo 3 y cuánto hay gente de aquí en el refugio Rondo 3. Nós temos 1.060 pessoas e temos em torno de 170 barracas, entre barracas e casinhas. ¿Y cómo fue el ejército por los niños de aquí del abrigo? Olha, o Exército, ele está aqui basicamente para logística e segurança, mas acaba tomando conhecimento de todas as situações que acontecem com as famílias dentro dos abrigos e tentam resolver essas situações. Então, os militares que trabalham aqui, na verdade, eles são um pouquinho pais também de todos vocês. Gracias. Tudo isso que vimos agora foi o abrigo Rondo 3. Então, muitos saludos para os brasileiros que estão vendo esse canal, tá bom? Y les saludo, que muchísimas gracias y sigan sus sueños. Chao. Este fue Moisés. Muito bem. Olha, estão
conosco aqui na plateia meus companheiros de equipe do programa Conversa com o Bial, Ricardo Calil, que se levantou ali, Vitor Sá também está aí, Vitor Sá, são da equipe do programa e estiveram lá em Roraima e produziram esse e outros materiais. Ricardo, em um resumo, assim, o que mais marcou vocês nessa viagem? A chegada é uma chegada dura, assim. A gente, no primeiro dia, foi até a rodoviária, onde fica boa parte das pessoas que chegam, na rodoviária de Boa Vista. E é um cenário triste, assim, gente com muito pouco, gente machucada, subnutrida, triste, né? E, na sequência, a gente começou a conhecer os refúgios por convite do Acnur, da Responsabilidade Social da Globo, e acho que esses refúgios já são um cenário diferente, um cenário que dá alguma esperança para essas pessoas e dá alguma esperança no Brasil também. Assim, eu acho que é um trabalho conjunto, como foi falado, entre o governo brasileiro, a ONU, ONGs, né? Então, acho que saí com a sensação que é um microcosmos do país que dá certo, de um país possível, um país em que a colaboração internacional é bem-vinda, um país em que as ONGs são vistas como parceiras, não como inimigas, e um país em que os vulneráveis são recebidos com teto e comida e não com perseguição. Muito obrigado, Calil. Vitor, a gente conhece que o seu estilo de trabalho, você se envolve muito pessoalmente com os personagens. Você tem conversado com esses meninos, está sabendo deles? Então, Moisés, ambos seguem lá, né? Até onde eu sei. E, pois foi muito emocionante para a gente, né? Que a gente realmente, o Marcos, que é o cinegrafista, eu criei uma relação mais com o Marcos, assim. Aí no final, na hora de ir embora, eu lembro que ele veio correndo atrás da gente aqui e perguntou se a gente ia voltar amanhã, e a gente não ia, e enfim, né? E eu acho que essa coisa das crianças tem uma coisa muito ambíguo que a gente sentiu lá, né? Porque por um lado é uma situação muito triste, o Moisés, a mãe dele doente, enfim. E ao mesmo tempo tem uma coisa de esperança muito bonita ali, né? Na capacidade dessas crianças ressignificarem aquele espaço e brincarem, o lúdico tem um poder que também nos comoveu, e acho que daí que veio a ideia nossa também de querer tentar passar um pouco no vídeo, acompanhar um pouco o Moisés, cujo sonho é ser repórter, né, reporteiro, e a gente espera que ele consiga realizar aí o sonho. A gente já pode incluir o nome dele na nossa lista de possíveis contratados no futuro. Isso aí, já está lá. Espero que o nosso programa dure bastante para eles crescerem. Boa. Prudence, veio... A maioria das perguntas que veio da plateia são para vocês, viu? São para você. Uma delas é o seguinte: para você que conhecia o Brasil pela imagem das novelas, quando você chegou ao Brasil real, o que correspondeu às novelas e o que foi um choque para você? Enfim, me lembro quando eu fui fazer repercutindo história, eu estava lá, até eu falei, foi bom, né, as novelas, mas quando eu cheguei, fui enganada, né? Eu sei, eu cheguei a primeira coisa que eu gostei no aeroporto, já quando eu saí, peguei a Avenida Brasil, eu não conhecia ninguém. A família que me recebeu, conheci no aeroporto, me levaram, no primeiro lugar, foi na comunidade. Então, lá que foi o primeiro choque para mim, porque eu respeito, mas pelo meu país, que eu nunca vi um civil com arma na mão. Aí, então, a primeira coisa, eu vejo a arma na mão e já várias coisas. Além disso, modo de falar, a minha língua, eu falo francês, lingala, e outro, por não conseguir entender, tinha bastante pessoa negra, mas recebi mais preconceito por ser negra, né? Vários bullying que eu passei. Então, foi choque cultural. E para mim poder me acostumar, foi tão difícil para mim poder entender, né? Foi um choque que eu quis dizer, foi um choque. Não foi aquilo que eu assistia na TV,
Mas depois eu comecei a entender que tem que trabalhar muito, batalhar muito, para ser aceita. E, felizmente, ainda nós, imigrantes, refugiados negros, que as portas, a oportunidade está sendo muito fechada para a gente, né? E isso surgiu para mim poder começar a falar, porque eu vivi muita gente. Da forma que eu vivi, eu sei que há muitas prudências também que passam nisso. Discriminação, racismo. Aí daí que eu comecei a ver que, poxa, eu tenho que ser uma fala também, tenho que começar a falar, a lutar pelos nossos direitos. Então, foi um choque no início. E você veio com a sua filha ou mais de um? Eu vi grávida da Rosette. Oi, Rosette. Ela está aí. Grávida da Rosette, mas a Cati, que hoje daqui a pouco você é avó. Eu sou mãe de 5 filhos e você é avó de uma netinha. Brasileira. Brasileira, todos eles são brasileiros. A Rosette, eu imagino que é muito mais brasileira do que congolesa. Né? Ela é carioca, nasceu no Rio de Janeiro. É carioca. Mas ela fala sempre que ela é descendente dos africanos. Ela fala sempre. Sim. Aqui você já se antecipou e falou da questão do racismo. No Brasil, nós nunca tivemos um racismo institucionalizado. Havia uma certa sutileza, o que às vezes torna muito mais difícil o combate a esse racismo. Como você orienta a sua filha os seus filhos para lidarem com esse tipo de discriminação? Isso. Primeira coisa, já na escola, meus filhos têm nomes africanos. Eu não quis trocar. Na maternidade, eu me lembro que a pessoa lá do cartório queria que eu trocasse o nome dos meus filhos. Eu não quis. Foi no Rio. Eu falei, meus filhos são brasileiros, sim, pelo nome, mas têm sangue africano. Então, meus filhos têm como a Rosette, Joela Libonza Menayami. Até meu terceiro filho, Joey, que eu falo sempre que vai ser o futuro presidente do Brasil, com o Joey Libonza Menayama. Então, vocês têm que aguardar. Guardem esse nome. Aguardem esse nome. E a Dolinda, eu faço trança, né? Eu faço trança em casa. Desde criança, nós aprendemos a fazer trança. Eu faço trança da minha filha. A Dolinda chegou uma vez em casa, mãe, chamar o meu cabelo de boneca. Aí eu falei para minha filha, fala que você é linda. E aí eu tento levantar a autoestima dos meus filhos, falando sempre que vocês são mais do que isso. Infelizmente, a minha mais velha passou nisso também no início. Chamava de pé de macaco, cabelo duro. Então, é triste, né, esse assunto. Mas eu tento explicar para os meus filhos que, além de ser diferença de tom de pele, somos todos filhos da mesma terra, somos todos seres humanos. Ninguém melhor, maior do que outro. Infelizmente, vamos combater isso, vamos lutar sempre. Todos os dias eu falo para os meus filhos. Até eu mesmo passo nisso também, essa discriminação. Até hoje, seja 11 anos no Brasil. Outra pergunta que fizeram para você. Você tem algum medo de ser deportada? Ixi, isso é importante. Ixi. Fala português já muito bem. Eu sou carioca com sotaque R. Porque eu morei 7 anos no Rio. Quando eu soube sobre essa suposta da nova lei de 66, eu mesma em casa, eu falei, poxa, eu sempre eu falo direito, respeito, preconceito, luto, eu falo. Imagina, um dia pudesse ser deportada. É tipo mandar uma pessoa ser morta, né? Você pega a pessoa que fugiu, que está aqui para ser protegida, e devolve ele no lugar. É tipo colocar no lugar, tipo pena da morte. Esse medo agora eu tenho. Eu não tinha esse medo. Agora, sinceramente, eu tenho muito medo, e até eu fico eu mesmo sozinha em casa, falando, vou ter que começar a ter limite de falar. Aí outra coisa me faz acordar, eu falo, ixi, será que esse aqui é o início da ditadura? Porque nosso país, a gente talvez não consegue falar alto. Você fala, mas dá medo, porque você fica brigando com a oposição, o governo, dá medo, você pode ser assassinado, essas coisas. Então, o medo cresce mais. E hoje, pelo assassinato dos bolivianos também, isso deu mais medo, porque o carro estava lá, tocando música, os dois carros parou
deu tiro. Imagina você fica no público falando, e uma pessoa que chega que é contra, não gosta de ter a presença dos migrantes refugiados no país, e porque antigamente não era assim, né? Eu estou aqui já há 11 anos, estou sentindo muita diferença. Aí você sente que muita gente que estava no armário estão saindo agora. Você sente agora o preconceito saindo nos olhos, que antes era muito escondido. Agora está assim. Você sente mesmo na pele. Então, isso medo eu tenho. Uma vizinha minha, a minha filha se lembra, que eu estava me mudando. Ela morava embaixo, lá em cima. Tem meus filhos, joga, brinca, né? Aí ela falou, até que enfim, volta para a sua terra estrangeira. Já essas coisas, já quando você escuta os líderes políticos falando tão mal dos refugiados, incentiva algumas pessoas, incentiva até o público brasileiro. Aí, naquele momento, eu não tive medo, tive uma força. Eu falei para ela, eu acho que você não está sabendo a história do seu país. Além dos índios, os meus ancestrais, que saíram da minha terra, no continente africano, para a força, vieram aqui como escravo para poder construir esse país lindo que é o Brasil, eu tenho direito como você. O sangue dos meus ancestrais estão gritando mais aqui. Ela ficou irritada. Mas você disse a verdade. Não se intimide, Prudence. Você não está sozinha, tá? Obrigada. Olha, na plateia com a gente está a professora Dione Fonseca. Cadê você, Dione? Oi, querida. Dione tem um lindo trabalho na escola João Mendonça Falcão, que é aqui mesmo em São Paulo, né? Você está com o microfone aí, Dione? Em que bairro de São Paulo fica a escola? Bom dia. Se você quiser levantar, você, como professora, está acostumada a falar. Mais assim. Você, o projeto da Dione é para acolher crianças estrangeiras que chegam à escola. Explica para a gente um pouco o que é esse projeto, qual é essa sua experiência com as crianças. Bom dia a todos. Sou professora da EMEI João Mendonça Falcão, aqui pertinho, no bairro do Brás. Hoje eu também trouxe com a gente a Nathalie Cancolongo. Ela é uma mãe da escola, também veio da República Democrática do Congo. E o nosso projeto, na verdade, assim, começamos a receber muitas crianças imigrantes e crianças em situação de refúgio. E essa chegada é muito difícil para essas crianças. Você vir de outro país. Nós, adultos, temos um repertório de conseguir se comunicar com as pessoas, de lidar com diferentes situações, e a criança não. Ela não tem essa aquisição ainda. Então, começamos a olhar para essas crianças de uma forma mais humanizada. Elas precisavam desse olhar, e esse olhar era urgente, porque elas chegavam todos os dias para nós e precisávamos encontrar um jeito de acolhê-las, de inseri-las no contexto escolar. E então a gente começou a estudar a música e a brincadeira. São duas linguagens que colaboram muito com o desenvolvimento da criança, mas também que nos sensibiliza a criança de um jeito muito encantador, lúdico. Então, o nosso projeto, através da brincadeira e da música, foi para acolher essas crianças, não só as crianças, mas as famílias das crianças que também estavam chegando. E também, já que migrar é um direito humano, e a gente tem que honrar esse direito humano, a educação pública é direito de todos. Então, a gente se empenhou muito para que esse direito fosse garantido, que as famílias que chegassem na nossa escola se sentissem parte da gente. Então, a criança, quando ela entra na nossa escola, ela é nossa. Não importa de onde ela venha, não importa a situação dela, ela vai fazer parte da nossa escola. E é interessante como as crianças elas nos ensinam o tempo todo o que é acolhimento, o que é respeito. Então, tem tempinho ou não? Tem. Eu estou com uma pergunta engatilhada, mas é uma curiosidade minha. Mas continua, por favor. E o projeto, ao longo do desenvolvimento desse projeto, que a criança ela protagoniza o projeto o tempo todo. Ela vai escrevendo junto com a gente.
né? Não é uma coisa que o professor ele olha de cima, ele se abaixa para olhar para a criança, para olhar para um lado, para olhar para o outro, para olhar para trás, principalmente para ver se a gente não está esquecendo ninguém. E a gente olha para trás também para garantir que a história dessa criança seja ouvida e não seja esquecida. Então, a gente também começou a convidar famílias para virem contar um pouco da sua história, da sua cultura, nos falar da infância. Então, as famílias começaram a trazer brincadeiras, começaram a trazer cantos. E aí essa integração foi acontecendo de uma maneira incrível. E, quando me convidaram para escrever o artigo, eu fiquei super insegura, e eu agradeço muito para todo o pessoal do Caderno, mas eu fiquei insegura porque o tempo era curto e a gente trabalha, quem é professora sabe, a gente trabalha muitas horas. E a gestão da minha escola, que é incrível, as professoras me ajudaram muito nessa escrita, no sentido de otimizar o tempo para que eu pudesse me concentrar para fazer aquilo. E eu até comentei com a Milana que eu chorei 3 dias para escrever. Eu fiquei escrevendo e chorando, porque quando eu fui escrevendo e me lembrando da chegada daquelas crianças e de toda a nossa dificuldade, de toda a nossa travessia nesse processo, assim, me emocionou muito, de como a gente evoluiu e o quanto a gente ainda tem que aprender sobre um tema tão importante, sobre tudo isso, né? E que a gente tem que se preparar mesmo para receber essas famílias, porque elas têm direitos. E a gente quer que a criança ela seja muito, muito acolhida. Ela precisa, a gente deve isso a todas as crianças, né? E as crianças e as famílias, hoje em dia, elas fazem parte de nós, da nossa história. E tem sido um trabalho muito valioso, acho que para toda a comunidade mesmo. Não é mais um comentário, mas também uma pergunta. Que isso, na verdade, é transformador para todos, né? Eu fico imaginando aquelas crianças que já estavam, ao receber os novos alunos, a visão de mundo deles se amplia, se transforma de uma maneira visível, né? Você deve ter esse testemunho. Sim, as crianças, no começo é um desafio para todo mundo. Hoje em dia faz parte da gente. Todo mundo que chega, as crianças, a gente vai cantar para ele, né? Para a criança que está chegando. E sempre alguém que chega vai trazer alguma coisa nova. A criança ela já quer isso. O que a gente vai aprender? Que língua que a gente vai aprender agora? Né? E quando a gente começa a estudar as culturas, ouvir as mães, ouvir as famílias, a gente se apaixona por tanta diversidade. E as crianças, o que poderia ser uma dificuldade, a língua, por exemplo. Para a criança, não, ela quer aprender a língua do amigo. Então, na nossa escola, tem criança que está muito interessada no francês, tem criança que está interessada no espanhol. E é tão engraçado que eu vou até contar para a Nathalie, aqui aproveitando a situação. Uma criança chegou em casa cantando uma música Mamauele, que é da língua Kikongo, né? Que é do marido dela. E a mãe falou assim: onde você aprendeu essa música? Lá na escola também? Ele: mãe, é da família do Davi essa música. E aí a mãe não conseguia. Ela falou: não, eu tenho, porque a família também é uma família negra. E eu tenho que aprender. A mãe contando, ele ficou tão feliz de chegar trazendo aquela música. E aí lembra, professor, um dia que você deu a reunião e a música estava escrita lá na lousa, e eu: a música Mamauele. Aí eu fui, tirei uma foto, comecei a pesquisar, comecei a cantar, e a gente começou a pesquisar várias músicas. E ela me mandou uma mensagem falando de como tem sido significativo ela resgatar também essa cultura africana, que faz parte dela. E foi uma cultura trazida pela família do Davi, né? Então, são vários relatos que as crianças nos trazem. Outro dia, a gente também começou a estudar o nosso bairro Brás e fomos caminhando com as crianças. E elas pararam, olharam um vendedor, e aí a gente parou. E aí ele conta, o Mustafa, que ele nasceu no Senegal, e ele vai contando que ele veio para trabalhar, e ele começa a conversar em francês com o Davi. Aí uma criança fala assim: a gente pode cantar para você?
E aí a gente começou a cantar para ele. Ele, todo emocionado, ele se sentiu visto, acolhido, respeitado naquele momento. E todo lugar que a gente vai caminhar pela cidade de São Paulo, as crianças querem cantar para as pessoas, que para elas cantar é acolher. Cantar é convidar a pessoa a fazer parte da gente. Então, conhecer a cultura, respeitar a cultura, e essa cultura, como você falou, contribui muito para o nosso Brasil, que também é um país muito rico e cheio de cultura. Então, muito obrigado, Dione. Eu que agradeço. Esse país que você descreveu, Dione Fonseca, esse é o Brasil em que a gente se reconhece. Esse é o amálgama que faz desse país um exemplo para o mundo todo. E é nesse Brasil que a gente aposta. Muito obrigado, Dione. O texto de Dione, assinado está aqui no caderno, tá, para quem lê. Quem também escreveu para essa edição foi Viviane Reis. Ela é fundadora da ONG I Know My Rights, que atende a crianças refugiadas. Vamos conhecer melhor essa história. Eu sou Viviane Reis, fundadora da organização I Know My Rights. Eu não conhecia nada sobre refúgio e, em 2006, eu estava vivendo um momento crítico da minha vida porque eu perdi o meu pai e fez com que eu entrasse numa crise de questionar essa humanidade, esse lugar que a gente vive, as relações que a gente tem, e quis entender o meu lugar nesse mundo. Comecei uma busca e assisti uma entrevista da Angelina Jolie, que ela era enviada especial da Agência da ONU para Refugiados, e ela falava sobre uma visita que ela tinha feito num campo de refugiados na Serra Leoa. E, naquela guerra, um dos símbolos daquele massacre mais macabros era que os rebeldes, eles decepavam as pessoas. Cortavam as mãos, cortavam os pés, até de bebês. E ela falava sobre essa experiência que ela teve. Eu fiquei muito chocada, porque eu não imaginava que no mundo isso podia acontecer com crianças. E quis estudar. E eu quis saber se os refugiados chegavam no nosso país. Se eles chegavam, quais refugiados conseguiam chegar? De onde eles vinham? Como as crianças chegavam? O que acontecia com elas? Olhando para o Brasil, eu descobri que a gente tem uma lei que ela é considerada como referência nas Nações Unidas, que é uma lei moderna, uma lei abrangente. Mas eu quis entender como as organizações estavam trabalhando e como estavam as crianças. Eu tinha várias perguntas. Se as crianças elas chegam, elas vão para a escola, que estado emocional que elas chegam? Elas têm algum acompanhamento? E quando elas crescem? Elas vão para a faculdade? Elas querem voltar para o país delas? Procurei os meus familiares, ninguém quis ajudar, os meus amigos não quiseram ajudar. Todo mundo disse não, e isso me fortaleceu. Porque eu achava que essas crianças estavam sendo negligenciadas e abandonadas, mas eu não tinha noção do quanto elas estavam, porque as pessoas que eu confiava, que eu sabia que eram generosas, que eram solidárias, que eram humanas, confortavelmente estavam dizendo não. E aí eu resolvi abrir uma página no Facebook, e eu abri essa página no Facebook e coloquei lá: eu conheço os meus direitos, I know my rights. Porque eu entendi que tudo que a gente precisa fazer por elas é direito delas, não é favor. A gente precisa ser consciente da nossa cidadania. Eu acho que por uns 8, 9 meses, eu postei e eu curti. Tinha o meu like. Por muito tempo eu fiquei falando sem que ninguém se interessasse em saber. Quando a guerra da Síria, em 2012, completou um ano, e a mídia entendeu que mais da metade da população era formada por crianças, mudou o enfoque da notícia. Eles começaram a falar do impacto da guerra na vida da criança. Aí despertou o olhar das pessoas. O trabalho que a gente faz hoje é de acolher a criança e ajudar na integração. Nós ajudamos as crianças que chegam em busca de refúgio. O foco é a criança, mas de uma forma indireta a gente ajuda toda a família. E a gente também ajuda a trazer as crianças que ficaram para trás no momento da fuga. Porque, infelizmente, isso acontece. Desde o início do nosso trabalho, pais e mães nos procuram pedindo ajuda, porque já são reconhecidos como refugiados, para que essas crianças possam vir para o Brasil. Eu amo a língua portuguesa, mas a palavra refugiado, ela traz uma traição na semântica para a gente. Porque quando a gente ouve refugiado, a gente pensa em foragido. Foragido é fugitivo, fugitivo é criminoso. Para muitas pessoas, ela já
consideram que entenderam tudo sobre o refugiado, só com esse raciocínio. E eles não são criminosos. São pais, são mães, são crianças que perderam seu lugar no mundo. E eles só estão aqui pedindo uma chance de continuarem vivos. E a gente nega essa chance. A vida de uma criança tem que ser mais importante que a nacionalidade dela. Uma vez eu estava fazendo uma reunião na casa de uma amiga, que faz parte da EKMR, e as duas netinhas dela estavam brincando no espaço que a gente estava, mas a gente não achou que ela estivesse prestando atenção. E a gente estava contando como os países tratam as pessoas que chegam aqui em busca de refúgio. A Carol, de 4 anos, que estava ouvindo a nossa conversa, fez assim: gente, esse não é o planeta Terra! Aí a gente ficou em silêncio. Primeiro, eu não sabia que ela estava prestando a conversa, e agora? Como eu vou explicar para a Carol que pode ser que aconteça alguma coisa e ela perca o lugar no mundo dela? Aí todos os adultos ficaram em silêncio e a Carol fez assim: e se a gente fosse com os refugiados morar na Lua? O que me emocionou na fala da Carol foi que ela não disse por que os refugiados não vão morar na Lua. Que é a postura de vários países e de vários povos. Não nos importa o que acontece com essas pessoas. Eles que se virem, eles que achem um lugar para eles, desde que não seja aqui. A Carol também não disse por que a gente não ajuda os refugiados a chegar na Lua. Postura de vários países que fazem vários acordos políticos e de dinheiro para que os refugiados sejam levados para lugares aonde estejam longe dessa população que não quer contato com eles. A Carol disse: vamos morar com os refugiados na Lua. Então eu brinco que se algum dia a gente tiver que ir para a Lua com a Carol e com os refugiados, lá na Lua, eles vão perguntar: por que vocês fugiram da Terra? E a gente vai dizer para eles que a gente fugiu da Terra para defender o nosso direito de sermos humanos. Esse é o primeiro direito que a gente tem que defender. Muitas pessoas perguntam: você tem refugiados na sua ascendência? Você é descendente de alguém do Oriente Médio, descendente da África? Por que você conectou com essas... Por que essa causa te tocou? Porque eu sou um ser humano. Eu não sou um cercado de chão, eu não sou um território, eu não sou uma nacionalidade. Então, tudo o que acontece comigo, sendo um ser humano, diz respeito a todo mundo, e tudo que acontece com outro diz respeito a mim. E foi quando eu perdi esse preconceito que eu passei a me enxergar. Então, a crise que eu tinha de não entender, de não querer ficar aqui, de querer ir embora, de tentar descobrir o que eu vim fazer aqui, me trouxe para esse lugar para conhecer essas pessoas que são as pessoas mais fortes que eu conheço. A ONU diz, o Acnur diz, que os refugiados são as pessoas mais vulneráveis do mundo. E eu descobri que para você ser a pessoa mais vulnerável do mundo, você tem que ser um gigante. Então, a gente precisa olhar para o outro, sem preconceito, para se enxergar no outro, porque quando a gente se enxergar no outro, a gente vai entender o lugar que a gente tem no mundo. Albert Einstein era um refugiado, né? Estava lembrando aqui, quando ele chegou a Ellis Island, nos Estados Unidos, que é o museu de imigração aqui, a hospedaria aqui dos imigrantes é a nossa Ellis Island, no formulário que lhe foi dado para entrar nos Estados Unidos, tinha raça, e Einstein escreveu humana. Camila, voltando às pessoas que estão chegando ao Brasil, como é que está se dando esse esforço para integrá-las à sociedade brasileira? Cidades grandes, cidades pequenas, como é essa estratégia? Bom, no caso dos venezuelanos que estão em Boa Vista, como Boa Vista é muito isolada geograficamente, então de lá só se consegue ir por terra até Manaus, depois, a partir daí, já seria uma viagem de barco para Belém do Pará. Então, foi preciso ter uma estratégia que permita que essas pessoas vão morar em outros lugares do Brasil. Então, a partir de abril do ano passado, o governo federal começou, junto com agências da ONU, o Acnur e outras agências, um programa de interiorização. Esse programa consiste justamente em que essas pessoas saiam de Boa Vista e possam ir para várias outras cidades. E tem distintas possibilidades desse processo. Pode ser que a cidade, seja o poder público ou a sociedade civil, oferte vagas de abrigos.
pode ser que essa pessoa seja contratada por uma empresa em determinada região do país que tem uma carência de mão de obra e essa pessoa vai se deslocar também, e, inclusive, por outras razões, por exemplo, para reunião familiar, para reunião social. O que acontece nesse processo, então, é que a pessoa ela vai ter a chance de viajar, já são mais de 50 cidades. Então, tem cidades grandes, como São Paulo, que fazem parte do processo, e tem cidades pequenas no interior do Nordeste, que não têm tanta tradição de receber pessoas refugiadas e que estão vivenciando essa realidade nova. Tem sido um processo muito positivo. Essas pessoas, ao longo de 3 meses, elas têm toda uma assistência nesses locais da sociedade civil, em conjunto com a CNUR e o Poder Público para a integração, seja curso de português, inserção no mercado de trabalho. Então, isso é uma solução que também é uma referência internacional de como o Brasil vem lidando com o tema da integração dos refugiados em termos do momento seguinte ao atendimento de emergência. É aquela pessoa que já teve o atendimento emergencial, mas que ela quer trabalhar, ela quer se desenvolver, estudar, e ela busca oportunidades. Esse programa de interiorização permite justamente isso. Rosana, existe alguma diferença na receptividade, na adaptação dos refugiados, comparando cidades grandes e cidades menores? Especificamente no caso dos venezuelanos, eu acho que é importante a gente destacar que, no caso das metrópoles, e particularmente no caso aqui de São Paulo, que tem uma história já da imigração na sua formação social, né? Ou o Rio de Janeiro, a presença imigrante ela se faz não só em bairros, né, ainda característicos, mas também na vida da cidade. Além disso, instituições já estão alocadas aqui. O exemplo da Missão Paz, com o Padre Paolo, é um exemplo dessa história migratória da cidade. Quando nós estamos falando de cidades intermediárias e pequenas, ou mesmo as cidades médias, que não tiveram a presença imigrante na sua formação, e longínquas das grandes metrópoles, realmente é um desafio. É um desafio tanto para o poder público local, uma vez que, embora as interpretações do fenômeno do refúgio estejam no âmbito global, é na política municipal que se dará a hospitalidade, o desafio, né, e o enfrentamento de uma população que muitas cidades do Brasil não conviveram com as migrações do século XIX para o XX. E agora passam a ter uma presença de haitianos, senegaleses, venezuelanos, mas isso não só pela questão da raça, cor, mas também pela questão da língua. Como a professora Dione aqui nos colocou, o desafio de um educador para não só entender aquele aluno, mas como alfabetizar um aluno que nem foi alfabetizado na língua materna, no português. Então, a sociedade precisa se preparar para isso. E nas cidades pequenas, esse desafio ainda é cada vez maior. Queria aproveitar e encaixar uma pergunta que veio da plateia. Você falou mais cedo da armadilha do assimilacionismo, que não deveríamos cair nessa armadilha de novo. Para não cair nessa armadilha, isso depende mais de cobrar do governo, leis, políticas públicas, ou é uma mudança mais cultural? Acho que talvez a questão fundamental seja o espaço público. A professora Dione colocou isso. A escola pública ela é fundamental. À medida em que eu encontro com o outro na escola pública, eu vou ter uma aproximação. À medida que eu vou no posto de saúde, eu tenho imigrantes, refugiados e brasileiros na mesma política migratória, na mesma política social, ela é o caminho para que a gente possa receber melhor, né, e saber entender qual é essa necessidade dessas novas populações que estão chegando no Brasil. Então, eu vejo que tem um caminho longo ainda, que eu acho que essa oportunidade e esse caderno mostra, que a visibilidade desses novos processos e dessas interações sociais desses migrantes. Porque, a partir da política e das interações, é que nós não vamos cair no assimilacionismo. Porque, nos dois casos, nós vamos ter que ouvir os imigrantes. A gente já falou bastante deles. Nós temos que ouvir os imigrantes. Nós temos que saber quais são as políticas específicas e as demandas que eles têm, tendo em vista os seus projetos migratórios.
né? E não alguma política impositiva, mas como que essas novas levas de imigrantes com diferentes nacionalidades, porque isso é importante também, do ponto de vista quantitativo, né? Como nós somos da demografia, todo mundo pergunta quantos migrantes vão chegar ainda. Provavelmente, Venezuela é um caso muito pontual. Nós não teremos um volume muito mais expressivo do que nós já temos aqui. O que nós teremos é uma diversidade cada vez maior de nacionalidades. E aí está o desafio. Nós falamos português, nós não temos uma segunda língua, né? Então, nós chegamos aí. Então, é muito importante que respeitar, né, o que dá vez e voz a esse imigrante e que eles estejam em comitês, em comitês estaduais, em comitês locais, participem na academia, justamente para que a gente possa ouvir quais são as necessidades que eles têm nessa sua estada no Brasil. A Rosana estava falando que nós precisamos dar voz aos que chegam, que precisamos ouvi-los. Houve alguma instituição, alguma instância social onde você se sentiu mais bem-vinda, as pessoas interessadas em ouvir o que você tinha a dizer? Sim. Já quando eu estava no Rio, já começando um pouquinho com a Caritas, mas aumentou mais quando eu cheguei aqui em São Paulo. Algumas instituições citam dando oportunidade para a gente, sim, como Missão Paz, está fazendo bastante palestra, né, chamando o próprio refugiado imigrante para falar para o público, explicando a situação, a ONG ADUS e Caminheiro também, a própria Caritas, e existe dentro da própria Caritas um grupo de mulher, tipo empoderamento mulher refugiado. Daí que cresceu eu por dentro, e esse grupo era para poder colocar as mulheres refugiadas no mercado do trabalho. Então, o meu caminho desviou, eu comecei a falar sobre a vida dos refugiados, ainda quando eu falo a vida dos refugiados negros, porque eu sei como que a gente passa. Daí que eu comecei a falar, explicar, levar como que a gente passa várias dificuldades. São coisas talvez simples para os outros, para a gente é maior. Talvez alugar casa, moradia. É uma mulher que vai alugar uma casa, ela é barreada, não aceita porque ela é mãe. Aluga as casas sem filho, casal sem filho, uma mulher refugiada, que muitas vivem na parte leste, zona leste, que não consegue ter lugar, uma casa, uma vida decente. Aí alguns vivem nas ocupações, né? Por isso que eu comecei a ter essa força, vontade de começar a falar. As instituições ajudam, tem CAMI, e está dando oportunidade para a gente. Mudou muito, muito mesmo. Agora são os próprios refugiados que estão indo para poder falar, porque antigamente era mais, né, o próprio líder da instituição que falava. Mas agora, nós mesmos, quando você fala da forma que você passou fome, porque você sente na pele, aí você vai saber bem explicar tudo que você está passando. A questão da inserção no mercado de trabalho é crucial, né? Isso é o começo de tudo. Qual é, assim, dá para generalizar, para ter uma visão da qualificação das pessoas que pedem refúgio no Brasil? Sim, esse ano nós publicamos uma pesquisa socioeconômica sobre refugiados, a Unicamp, que coordenou no estado de São Paulo, e fizemos junto com a Universidade Federal do Paraná, em nível nacional, com 500 pessoas foram entrevistadas, e mostrou o seguinte: alto perfil educacional, mais de 30% dos entrevistados tinham nível superior, mais de 50% com ensino médio completo e menos de 0,6% só analfabetos. Então, o que a gente percebe, essa pesquisa foi feita com refugiados que já estavam um pouco mais de tempo no Brasil, alguns anos, de diversas nacionalidades, congoleses, sírios e outras nacionalidades, e mostra justamente isso, um alto perfil educacional, mas que nem sempre isso gerava uma inserção no mercado de trabalho à altura dessa qualificação. Não está fácil, né, como se diz, para ninguém. Mas uma curiosidade, a questão da validação dos diplomas. Isso varia de profissão para profissão? Como é que se dá isso?
Sim, bom, o processo de revalidação, eles podem revalidar diploma como qualquer outra pessoa que viva no Brasil, mas é um processo difícil, porque é um processo que é diferente a depender da instituição que faz a revalidação, então é bastante complexo, é caro e leva bastante tempo. A gente espera que tenha uma melhora nesse sentido. E justamente para apoiar esse processo de revalidação, a gente fez uma parceria com uma organização chamada Compassiva, da sociedade civil, para um projeto específico de revalidação de diplomas. E tem um conjunto de universidades também brasileiras que formam a Cátedra Sérgio Vieira de Mello, que são universidades que firmam compromissos de ações de extensão e de ensino, revalidação de diplomas, acesso às universidades. Isso tem apoiado esse processo, porque, às vezes, qual é a grande dificuldade? Os documentos que se exigem são tantos que, às vezes, pode ser quase impossível. Por exemplo, além de diploma histórico escolar, na revalidação se pede documentos como a ementa de cada disciplina que a pessoa cursou na faculdade. Se a pessoa vem de um país, talvez aquela universidade nem exista mais, ou que ela não tem qualquer possibilidade de contato com aquela instituição, dificilmente ela vai ter acesso a esse tipo de documentação. Mas a gente percebe avanços. Teve um caso de uma refugiada, por exemplo, que a casa dela pegou fogo e, no momento ali de deixar a casa, de deixar tudo, ela foi atrás do diploma e ela conseguiu pegar o diploma dela já parcialmente queimado. E ela trouxe esse diploma, a gente levou para uma universidade e ele foi revalidado. Então, a gente percebe que tem instituições já bastante sensíveis e que isso mostra um caminho para o futuro. Na prática, Rosana, qual é o seu depoimento sobre a inserção de refugiados em nosso mercado de trabalho? Na prática, como isso está se dando? Sim. Como a estrutura social brasileira, já foi dita aqui, ela é desigual na questão de brancos e negros no mercado de trabalho, isso vai se refletir na questão do refugiado, porque, particularmente, os negros, porque, além da condição negra, eles têm a condição de imigrantes. Então, tem uma questão dessa estrutura do mercado de trabalho brasileiro que, para o imigrante negro, ele vai ter casa grande sem senzala. Então, sempre que ele querer colocar o negro nessas ocupações de menor qualificação. Mas isso também, e particularmente os refugiados aqui no Brasil, que têm uma alta qualificação, vai trazer um tema emergente, no caso dos refugiados, e particularmente dos sírios, que é o desperdício de cérebros. Então, nós temos, a novela retrata muito bem isso, a novela das 6, no caso do médico, a dificuldade dessa revalidação de diploma, e a não possibilidade, por esses entraves, de que essa população possa se inserir no mercado de trabalho brasileiro com maior qualificação. Então, ao mesmo tempo que nós vamos ter essa questão do desperdício de cérebro, que estamos escrevendo sobre isso já na Unicamp, nós vamos encontrar um mercado de trabalho pouco aquecido no momento, onde nacionais e refugiados estarão, às vezes, disputando as mesmas vagas de trabalho. Mas isso é importante que a gente coloque, porque nem sempre é assim. Se nós formos pensar nas costureiras bolivianas, nós vamos ver que é um nicho econômico que tem a ver com o mercado global de trabalho e que não tem necessariamente uma disputa entre essas populações. Então, é importante a gente levar em consideração que, na inserção laboral, nós tenhamos, primeiro, que romper com essa discriminação, que já é da estrutura do mercado de trabalho brasileiro e desigual para brancos e negros. Em segundo lugar, que, no caso dos refugiados, a gente não, por serem populações vulneráveis, eles não caiam na rede de tráfico de pessoas e trabalho análogo à escravidão, porque, justamente, numa condição em que não têm preservadas essas suas capacidades ocupacionais e a necessidade de viver, nem é nem só sobreviver, é de viver, ele acaba entrando nessas redes, e por isso que é importante todas as atuações dos diversos instituições, Ministério Público do Trabalho, Defensoria Pública da União, nessa questão de que as populações refugiadas, particularmente vulneráveis, elas possam estar sempre bastante protegidas nos seus direitos na questão trabalhista.
Você falou da novela, a novela Órfãos da Terra está no ar na faixa das 6. O pano de fundo é o deslocamento, a adaptação dos refugiados a um novo país. E as autoras da novela, Thelma Guedes e Duda Rachid, nos explicaram por que escolheram esse tema. O tema foi o que nos levou a escrever a novela. Né? Assim, o fato da gente ver pessoas diferentes, várias pessoas de lugares diferentes, africanos, bolivianos, venezuelanos, sírios, na nossa cidade, e que aquilo era um assunto, era uma questão, né? Além de todo o noticiário, além de todos os filmes, todos os documentários que a gente viu, foi realmente o que inspirou a gente a querer falar sobre esse assunto. Ver com outros olhos que essas pessoas vêm porque necessitam, não é porque elas vieram para, vou lá tomar. Elas não estão tomando o lugar de ninguém, né? Ao contrário. Ao contrário, elas vêm numa contribuição. A gente não teria a nossa culinária, a nossa arte, a nossa cultura, se não fossem esses imigrantes, né, os nossos avós, a gente não estaria aqui. E da mesma forma que é lícito receber essas pessoas, né, e ver o que isso pode enriquecer. Né? Inclusive economicamente, né, porque eles vêm, eles são empreendedores, são resilientes, eles montam negócios, eles contratam outras pessoas, eles movimentam a economia. E é gente muito preparada, eles não vêm para tirar, eles vêm somar a nossa cultura. A gente ouviu relatos que nos alegraram muito de pessoas que tinham uma certa resistência, uma certa dificuldade e tal, e começaram, pelo menos, a refletir sobre essa questão de uma maneira diferente, né? A gente viu relatos... Aí eu via no metrô aquela mulher com aquele véu, eu já achava que era... Terrorista, mulher bomba. E, às vezes, falta informação afetiva. É uma informação emocional, não só aquela informação dos números, estatística, mas uma informação assim, perceber que essas pessoas querem a mesma coisa que a gente. Elas querem ter casa, ter comida, criar seus filhos, serem felizes e que por elas estariam lá no lugar de onde elas vieram. E muitos deles estão aguardando o momento em que os seus países de origem fiquem pacificados para eles poderem voltar. Tem a história da chave, né? Que é real essa história de que todo refugiado guarda a chave da sua casa. Mesmo sabendo que talvez ela não exista mais, mas ele guarda a chave com a esperança de um dia voltar para a sua casa. Porque é um valor simbólico, né? Porque é o que sobrou, né, da minha história, porque é muito duro você deixar a sua história pessoal, a sua história cultural. Todas as nossas novelas, a nossa premissa sempre foi, em todas, empatia, compaixão. Você se colocar no lugar do outro para você ter compaixão pelo outro. E eu acho que quando a gente vê esses relatos, missão cumprida, assim, né? Então, o que a gente deseja realmente é isso. Que as pessoas consigam ver de outra maneira essa questão. No caso do refugiado, que as pessoas consigam se colocar no lugar daquela pessoa. E se caísse uma bomba na minha cabeça, na minha casa? E se eu perdesse meus avós, meus tios, meus pais, meus filhos? Perde tudo, né? Você perde memórias, você perde fotos, você sai com a roupa do corpo. Sem escolher para onde você vai, inclusive, né? Para onde você vai, para onde te acolherem. Então, acho que a nossa proposta, o nosso desejo, na verdade, é que as pessoas pudessem se sentir na pele dessas pessoas. Como a gente sabe, a Prudence está na abertura da novela. Também há um outro refugiado bem famoso, o Kaysar Dadur, que veio da Síria, também faz parte do elenco. Está fazendo o maior sucesso.
Portanto, você acha que a gente viu a intenção das autoras e realmente é um meio poderoso para ganhar o coração e as mentes das pessoas. Você percebeu alguma diferença depois que a novela foi para o ar? Algum sinal de que uma luzinha está acendendo? Sim, muitas vezes. Primeiramente, vou vender meu peixe, né? Mudou. Mudou, sim, a prudência, né? E outro, em modo geral, mudou muito, porque ajudou bastante o povo brasileiro a entender, né, o fato, a questão refúgio, que o refugiado é só um apelido, né? Infelizmente, hoje, você é chamada Prudência Calambay Libonza refugiada. E desde que a novela começou, a pessoa começou a entender que o refúgio é um apelido que nós recebemos, infelizmente, por causa do fato que acontece no nosso país. Mudou bastante o olhar e o respeito. Aí até quando eu faço parte também do movimento de uma ONG, Migraflix, quando o povo vão fazer comida, você vê que há muita gente que vem querer comprar, conhecer, degustar a culinaria, né, do povo refugiado, porque lá tem várias nacionalidades, né? Cada um faz comida, cada um leva a cultura do país pela comida, e as pessoas se aproximam, querendo conhecer, degustar, comprar, sabe? Mudou bastante. Até o trabalho, hoje em dia, você vê que tem vários lugares, trabalho dos refugiados. Cada um canta, leva música, né, da terra dela. E como a minha amiga está aqui, ela canta muito bonito, as pessoas se aproximam, querem ouvir como é que é a música árabe, como é que é o som da música congolesa, da forma que eu ando fazer também, estou na plataforma Airbnb, não estou fazendo propaganda, mas... da forma que eu levo também o som da música da minha terra. Eu não sei cantar, mas eu levo a dança e o som, as pessoas escutam o som, né? A música, como é que é a melodia. Mudou bastante e o olhar aí, estou muito orgulhosa mesmo, estou muito... E mudou, a Força da Terra mudou até o meu perfil, né? Onde pudesse passar, só tem a live, as pessoas entram e eu gosto muito. Num dos textos do caderno, a jornalista Helena Celestino escreve sobre pertencimento e identidade. Vamos, cada um de nós, nos imaginar na situação de ter que largar tudo e ir embora, sair do nosso país, da nossa vida, do nosso destino, e a gente só pudesse levar uma coisa. O que você levaria? O amor? Não, vamos pensar em alguma coisa mais concreta, assim, as chaves de casa. O amor, sem dúvida, tem que nos acompanhar sempre. Camila, o que é essa série chamada A Coisa Mais Importante? Bom, a série A Coisa Mais Importante é um projeto fotográfico do Acnur, do ano passado. Foi feito com pessoas da etnia Rohingya, que eram 700 mil pessoas que deixaram Myanmar com destino a Bangladesh. E ela retrata justamente as pessoas com aquilo que elas puderam levar nesse processo de deslocamento não planejado, desse deslocamento que realmente acontece por uma necessidade muito forte de insegurança. Tem um dos casos, por exemplo, que é um senhor de 102 anos de idade, que o que ele levou foi a bengala dele. E, graças à bengala, ele conseguiu chegar ao seu destino. Então, são histórias como essa que a gente conta ali nessa série. Queria aproveitar e me corrigir. Eu falei aqui, quando alguém falou do amor, que não é concreto. Na verdade, é o amor que dá concretude a tudo, porque sem ele, aí é que a gente parte para a abstração. Bom, o fato é que nós, do Conversa, o Vitor, o Calil, a turma toda, inspirados por essa série, A Coisa Mais Importante, lá em Roraima, nós perguntamos o que eles trouxeram, qual foi uma coisa que eles trouxeram para o Brasil. Bueno,
El objeto que para mí es muy importante es esta maquita. Me hace acordar a mi padre, que se murió hace poco. Y él me enseñó a dormir en una hamaca porque es más fresco, más cómodo y uno se siente como en una nube. Los objetos más importantes que yo he traído han sido mi máquina de afeitar. Perdí la pierna en un accidente automovilístico. Mi máquina, como mis muletas, me sirven para yo continuar mi vida. Para mí es de mucho valor sentimental porque algo que aprendí de mi madre, que es esta aguja de tejer, y es una manera de yo tenerla a ella cerca. Oya es en Venezuela, ¿verdad? Ella es la reina, la dueña de todos los cementerios del mundo. Ella es mi protectora, mi guía. Mi compañera se llama Shakira. Me le rompieron la pierna, que me tengo que construírsela otra vez aquí. Esto es para hacer bolo y darle a conocer acá en Brasil la gastronomía que tenemos allá. Acá hice un curso de emprendedores y gané el premio por unos alfajores que acá les gustó mucho ese tipo de postre. Mi sueño es tener una pastelería. Esta es una Biblia, la Santa Biblia. El primer nombre de mi esposa y el segundo es el mío. Ella me ayuda cuando estoy triste, que estoy afligido, que no tengo fuerza. Ella es la que me indica qué tengo que hacer, la palabra de Dios. Esta es mi máquina de costurar y de trabajar. Y ahorita se me dañó. Compré a una amiga, esa amiga murió. Me dijo, puedes trabajar con esa máquina de costura, porque con ella tú vas a emprender muchas cosas, vas a aprender cosas que tú no sabes. Y en verdad ella tenía la razón. Yo vine hasta Brasil sin absolutamente nada. Las únicas cosas de valor que tengo son estas fotos de papel. Estos dos son mis hijos. Y este es un primo hermano que murió gracias al gobierno. Falta de insumo. Perdí muchas cosas, más esto no lo he perdido. Este es algo que yo cuido con el alma. Rodância, o que você levou quando você saiu do Congo? Quando eu saí, eu me lembro, tem bastante foto minha, onde eu trabalhava, quando eu fui a Tamis, com minha família, e lá do Congo para Angola. E de Angola para cá, grávida da minha linda menina, Rosette, e a minha mais velha, Cati, que vai me dar uma neta. O que você levaria, Rosana? Bom, acho que talvez uma coisa que não tirassem de mim seria a coragem, né? Como a prudência. Mas fiquei pensando agora, acho que eu traria a minha agenda. Como diz o Sayad, o imigrante ele é imigrante e emigrante ao mesmo tempo. E eu acho que a agenda me traria o tempo e a agenda me traria a esperança de dias melhores. Camila? Bom, eu acho que se eu pudesse eu levaria duas coisas, uma mais prática e uma afetiva. A prática, desde que eu comecei a trabalhar com refugiados, eu nunca mais deixei um passaporte vencer, mesmo que eu não tenha nenhuma viagem à vista. Hoje meu passaporte ele está sempre com a data muito longe de vencer e na sala da minha casa, no lugar onde eu sei que está, porque eu vi tantas famílias serem separadas por não ter um documento de viagem. E, se fosse possível, eu levaria também um quadro do meu pai. Ele não é pintor, é um hobby dele, mas ele sempre fala que ele fica feliz toda vez que ele termina um quadro e dá para a gente, que ele sabe que ele vai deixar algo com a gente quando ele não estiver mais aqui. Olha, gente, muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu acho que espero que aproveitem o caderno Globo Deslocamentos e Refúgios. E eu queria também lembrar que no site app.cadernosglobo.com.br tem, além do conteúdo do caderno, material extra em vídeo, podcasts e todas as edições anteriores do caderno. Lembrar que a exposição de fotos do Felipe Fittipaldi, essas fotos que compõem o caderno, estão expostas no Jardim do Museu.
ele registrou, o Felipe, com exclusividade para o caderno, essas imagens de refugiados que vivem na cidade de São Paulo e no abrigo em Roraima. E queria dar um breve depoimento pessoal, pois dizer que vale muito uma visita ao Museu da Imigração e dizer que, no dia 14 de março de 1940, chegou a Santos um navio vindo da Antuérpia com refugiados alemães e europeus vindos da Europa. E chegou de manhã a Santos e, à noite do dia 14 de março de 1940, entrou um jovem de 22 anos aqui na Hospedaria dos Imigrantes, e aqui ele passou a primeira noite dele no Brasil. E esse jovem era o meu pai. E hoje o museu me fez o gesto comovente e generoso de me dar a ficha da chegada, a declaração de chegada dele. Aqui está. E esse foi só o começo da minha história. E, assim como a Rosete é o começo de uma outra história, e de cada refugiado é o começo de um novo Brasil, de um recomeço. E nessa questão dos refugiados, a história, a microhistória, a história pessoal e a grande história, a história com H maiúsculo, se misturam e ganham um sentido que muitas vezes a gente não percebe na correria do dia a dia.